Deus abençoe. Vamos à palavra de Deus, irmãos? Vamos à palavra de Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 12. Essa palavra, ela é muito conhecida. Muito, muito conhecida. 2 Coríntios, capítulo 12. E nós vamos ler alguns versículos. Para nós ganharmos tempo, eu vou lendo. 2 Coríntios 12, do 1 ao 10, diz assim: Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Glória a Deus. Hoje eu quero tratar aqui com os irmãos de um tema que é muito pessoal. Penso que, vez por outra, ou de vez em quando, todos nós tratamos com essa pergunta ou esse questionamento. E a pergunta é: se Deus me ama, por que eu sofro? Nós temos essas perguntas. Por que eu estou passando por essa situação? Eu quero começar falando algo para você que eu não escrevi, não é de minha autoria, mas eu achei muito importante e concordo, pelo menos em grande parte. Uma frase que diz assim: a vida é a professora mais implacável, porque a vida primeiro dá a prova e depois a lição. Todos nós tiramos lições das provas, de uma forma ou de outra. O pensador, escritor e teólogo irlandês C.S. Lewis, ele disse certa vez que Deus sussurra nos nossos prazeres, mas Deus grita nas nossas dores. Em outras palavras, nos prazeres a gente não ouve muito a voz de Deus, mas nas dores, de uma forma ou de outra, você vai ouvir o que Deus está querendo de você. Esse texto que nós acabamos de ler, ele tem como contexto a questão dos falsos apóstolos. Esses falsos apóstolos, eles estavam tendo uma acolhida muito grande lá na igreja de Corinto, e eles estavam sendo aplaudidos pelos coríntios, eles estavam sendo aclamados pelos coríntios e recebendo muita aceitação da igreja. E começaram então a questionar, a perguntar sobre o apostolado de Paulo, colocando em dúvida o apostolado de Paulo, dizendo que Paulo não era bem um apóstolo, não era um verdadeiro apóstolo, que Paulo não tinha as experiências místicas, arrebatadoras que eles tinham. Eles tinham experiências, eles eram os pregadores. Paulo não, Paulo era aquela conversa, sabe? Aí, quando Paulo fica sabendo disso, a contragosto, porque Paulo não gostava de fazer isso, ele começa a mostrar algumas de suas credenciais. E aí, como eu disse, não era o feitio dele falar dele mesmo, contar as suas experiências, contar as coisas que ele havia vivido, mas
ele começa a contar as coisas grandes que Deus havia feito na vida dele. Ele diz que um homem que ele conhecia, ele não diz que é ele mesmo, mas o contexto deixa muito claro que é ele mesmo, teve uma revelação. Ele diz que esse homem foi arrebatado até o terceiro céu, e ele não sabe dizer se no corpo ou fora do corpo, mas foi. E este homem, que é ele mesmo, teve visões tão lindas do céu, visões tão esplêndidas, tão maravilhosas, que era ilícito dizer aos homens. Não dava para dizer. Ele está dizendo aqui sobre as coisas que ele viu no céu. E ele poderia, por causa desta experiência, ou de experiências incomuns que ele já tivera, porque a própria conversão dele foi uma experiência incomum. Não é todos os dias que você vê alguém vendo o esplendor da glória de Deus e caindo em terra e ficando cego depois disso, e alguém vem depois e ora por você e você fica curado. E naquele momento você ouve a voz do Senhor Jesus. Não é todo mundo que teve uma experiência dessa, mas Paulo teve. Mas ele poderia bater no peito e dizer: olha, eu sou o cara. Olha aqui, ó, eu sou, olha o crente que eu sou. Olha o apóstolo que eu sou. Eu já tive muita experiência, né? Nós não temos isso hoje em dia aqui no nosso meio, pessoas se gloriando, né? Isso é só lá naquele tempo, aqueles apóstolos, aqueles pseudo-apóstolos, né? E aí, ele toma ciência de uma coisa: se ele tem que se gloriar, não é nele mesmo. O orgulho derruba o homem. Paulo sabia disso. Paulo sabia que o orgulho coloca-nos de cara no chão. E Paulo não queria mais passar por essa experiência. Ele já tinha passado uma vez com Jesus. Quando ele veio prender os cristãos, quando ele começou a perseguir os cristãos, consentir na morte deles, ele teve um encontro com Jesus e Jesus colocou ele de fuça em terra. E ele não queria mais essa experiência. Ele não queria mais esse tipo de coisa. Ele não queria que alguém ficasse olhando para ele pensando: nossa, esse aí é o apóstolo Paulo. Ele disse: olha, eu não quero que vocês cuidem de mim mais do que eu sou. Eu não quero que vocês tenham uma noção de mim maior do que eu sou. Porque ele, em outras passagens, ele diz: olha, quem somos nós? Por acaso Caco diria ao oleiro: por que me fizeste assim, por que me fizeste assado, não é? O barro diria ao oleiro, o vaso diria ao oleiro. Ele sabia a posição dele. E ele não queria que nenhum holofote fosse apontado para ele. Então, ele começa a descrever um pouquinho o lado dessas experiências que ele teve, das glórias indescritíveis, daquilo que Deus fez na vida dele, mas, por outro lado, ele descreve como que Deus quis temperar essa experiência dele para que ele não se ensoberbecesse. E ele, como nenhum outro homem no cristianismo, na história do cristianismo, talvez, sofreu de maneira tão forte, tão pontual, tão constante como Paulo. Nenhum, talvez, homem tenha sofrido tanto, pelo menos não está registrado. Quando ele torna da primeira viagem missionária, ou quando ele retorna da primeira viagem missionária na região da Galácia, ele escreve a sua primeira carta aos Gálatas, ou a sua carta aos Gálatas, e ele diz: eu trago no corpo as marcas de Cristo. Sabe por quê? Porque ele já havia sido apedrejado lá. Quando fazemos um relance bem rápido da biografia de Paulo, ficamos pasmados. Pelo menos eu tenho estudado um pouco a vida de Paulo, e cada vez que eu estudo, eu fico de boca aberta. Porque a gente tropeça e arranca uma pele do dedão do pé e chia. E esse sujeito, ele passou por coisas, irmãos. Como ele foi perseguido no início da sua caminhada cristã. Quando ele vai para a igreja de Jerusalém, logo no comecinho da sua caminhada cristã, ao invés dos irmãos o acolherem, eles batem a porta na cara dele, porque era o perseguidor dos crentes. Eles não queriam ele lá, não aceitaram e não acreditaram na conversão dele. Quando ele queria ser pastor em Jerusalém, os crentes disseram: aqui não, vai ser pastor lá, em algum lugar, aqui não.
Com relutância, ele saiu, teve que voltar para sua terra natal, para a cidade dele, e ele ficou lá 10 anos no esquecimento. Foi Barnabé que buscou ele. Quando Deus separa Paulo e Barnabé, ou Saulo e Barnabé, para a obra missionária, ele é dirigido pelo Espírito Santo para a obra, e aí ele é apedrejado em Listra. Irmãos, você está sendo dirigido pelo Espírito Santo e é apedrejado em Listra. Ah, Deus não me chamou para esse negócio não, cara. Deus me manda para Listra e eu sou apedrejado. Quando ele vai para a sua segunda viagem missionária, ele é açoitado em Filipos. É interessante como ele descreve que o Espírito Santo não me deixou ir para tal lugar, mas me mandou para outro lugar e lá ele também é preso. O Espírito Santo parece que tem hora que faz umas brincadeiras com a gente, não é? Quando ele vem para Jerusalém para trazer as ofertas, ele é preso e acusado em Jerusalém. Ele que tinha planos de chegar em Roma como missionário para repartir com a igreja as coisas lindas de Deus, ele chega lá preso e algemado. Quando ele opta para ser julgado em Roma, antes de chegar em Roma, ele sofre um naufrágio e quando ele chega milagrosamente em Malta, ele é picado por uma cobra. Ô vida de crente, hein? Esse homem, ele experimenta, entretanto, alegria em meio ao sofrimento. É algo que só crente pode experimentar. Ele chega a dizer, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Desde que eu complete a minha carreira, não importa o que aconteça comigo. Desde que eu prego o evangelho, não tem problema. Aliás, se eu morrer também não tem problema. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia. Quando ele vai fazer uma avaliação das coisas, ele diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, nos versículos 16 ao 18, ele diz, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o homem ou o interior, contudo, se renova de dia em dia. E aí ele fala, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. E ele dá uma receita, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. A única forma de vencer, a única forma de permanecer é olhando para o céu, é olhando para cima, é olhando para Jesus. Em outras palavras, ele dizia assim, olha irmãos, presta atenção aqui, as coisas materiais não importam tanto assim. O futuro é muito melhor que o presente e o eterno é muito mais importante que o temporal. No texto que nós lemos, Paulo vai fazer uma análise do sofrimento que o atormentou. Quando ele diz que para que não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear. E aqui eu quero chamar a sua atenção um pouquinho, porque tem um contraste aqui na palavra de Paulo. Porque ele fala, olha, eu conheço um homem que foi ao terceiro céu, não sei se em corpo, não sei se fora do corpo, ele está falando dele, como eu já disse aqui, viu coisas inefáveis que ao ser humano não é lícito falar. E aí ele está aqui no meio do auge, da glória do céu. E ele vai lá do paraíso à dor. Ele vai da glória ao sofrimento e da bênção de Deus no céu para a bofetada de Satanás na terra. Você já passou por isso? A gente vai ver já. Esse pequeno resumo aqui que eu fiz como introdução, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas lições e princípios que Paulo viveu. E ele vai nos ajudar a lidar com essa questão do sofrimento. Porque ninguém aqui sofre, só eu. Mas eu vou falar para você, de repente, você usa para alguém que você conhece. Eu sei que ninguém aqui... Somos homens e mulheres de Deus, mas nós enfrentamos lutas, irmãos, em casa, né? Tem esposa brava por aí, na vida, na saúde.
enfrentamos crises diversas em diversas áreas da vida. Aliás, talvez isso nos aflija, nos perturbe o coração, mas nesse texto nós vamos entender um pouquinho daquilo que Deus deixou para nós aqui. Então fica comigo, aguenta comigo alguns minutos aí e vamos aprender a palavra de Deus. Primeira coisa que eu vejo nesse texto aqui, irmãos, e isso não é também uma frase minha, eu copiei. Deus não desperdiça sofrimento nas vidas dos seus filhos. Deus não desperdiça sofrimento. Essa é uma frase dos puritanos. Se você entende que Deus é soberano, e Ele é, e eu quero que você preste atenção, porque eu quero ser bem didático para você hoje. Eu quero falar bem compassado para você entender isso, porque às vezes nós não entendemos. Às vezes nós não compreendemos o que Deus está fazendo. Mas entenda uma coisa, Deus é soberano. Deus não erra. Deus não tem segundo plano, plano A e plano B. Deus tem um plano e você está inserido nele. Se você entende que não existe acaso e não existe, se você entende que tudo que acontece, acontece debaixo da permissão ou da direção divina, se você está sofrendo, o seu sofrimento não está fora do controle de Deus. Não está fora do conhecimento de Deus, não está fora da permissão de Deus ou do propósito dele. Deus tem todas as coisas e detém todo o poder em suas mãos. Deus não te esqueceu de lado ou errou. Nossa, não era para ter feito isso com fulano. Deus não tem isso. Esses problemas são nossos. Deus, Ele age de forma exata e não erra. E Ele deixa isso claro no verso 7 que nós lemos. Para que não me ensoberbecesse. Com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. É bem verdade, irmãos, que às vezes eu não sei o propósito. É muito certo que nós muitas vezes, e na maioria das vezes, nós não sabemos por que estamos passando por alguma coisa. Jó não ficou sabendo. Talvez você passe por algo que você não saiba. Às vezes o sofrimento vem, você pede para Deus aliviar e Ele não alivia. E nós temos aquele negócio, né? Sou filho de Deus e eu não aceito isso. Em nome de Jesus, esse negócio vai recuar agora. E quando recua, é uma bênção e você continua crente. E quando o problema não recua, tem que ser uma bênção e você continuar sendo crente. Porque é fácil ser crente quando tudo vai bem. Mas quando as coisas não... Irmãos, nós deveríamos pegar aquelas pessoas que sofrem e não né, fazer o errado, né? Santificar essas pessoas, né? Beatificar essas pessoas. Mas nós deveríamos aprender com elas. Porque as pessoas que sofrem e permanecem na fé em Jesus são pessoas que entenderam Jesus. Nós gostamos dos testemunhos que dão certo. Os testemunhos que dão certo são uma bênção. Mas e quando não dão? E quando não dá certo? E quando você clama e ele não faz? Vamos lá. Às vezes o sofrimento vem. Você ora 3 vezes, 10 vezes, 1000 vezes. Aliás, a sua oração só passa a ser isso. Por isso que vem Tiago, depois Pedro falando, lança sobre ele toda a vossa ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque a ansiedade transforma aquilo que somos. Você, ao invés de orar por propósitos, aquilo se torna o alvo da sua oração 24 horas por dia. Eu nunca aceito, não quero, Jesus, faz um milagre. Meu Deus, faz alguma coisa. E você só ora sobre aquilo. E eu já ouvi. Agora espera, pelo amor de Deus, deixa eu fazer o negócio que eu tenho que fazer. Ou não fazer. Mas eu já ouvi. Ao mesmo tempo que nós precisamos persistir na oração, nós não podemos fazer da nossa oração ou do nosso problema a única causa da nossa oração.
porque mostra o seu total desespero e a sua falta de confiança em Deus. Deus quer crentes que confiem de verdade nele. A segunda lição que eu aprendo é que às vezes Deus decide nos revelar a razão do sofrimento. Às vezes. No caso de Paulo, ele decidiu revelar. Veja aí, para que não me ensoberbecesse. Agora, sabe por que Deus fez isso aí? Irmão, não combina sofrimento com soberba. Tem gente que está passando na moinha de Jeová e não desce do salto, irmão. Deus quer que você se humilhe na presença dele. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Não é a minha exaltação, não é a sua exaltação. O que te faz crescer é a exaltação que vem dele. Não combina você estar passando pelo engenho de Deus, moinha, né? Está altivo de coração, está soberbo. É o famoso que come sardinha e arrota caviar, né? Está cheio de crente assim. Então, se você está sendo pressionado, se você está passando pela dor, se você está passando pelo problema, se você está passando pela luta, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Creia, Deus está trabalhando. Mas não é para destruir você, irmão, é para te manter humilde, quebrantado na presença dele. Deus não faz as coisas para nos destruir. É para que a crista não cresça muito alto, o papo não fique muito grande, né? Nós precisamos aprender a confiar mais em Deus, a contar mais as coisas que Deus faz e não aquilo que nós somos, para que você não seja pego pela soberba. Vamos correr um pouquinho. A terceira lição que eu tiro aqui: Deus não nos censura por pedirmos livramento do sofrimento. Tem crente que pensa que tem que arrastar a cara no chão, rastejar, arranhar o nariz no chão e está tudo bem. Graças a Deus, está tudo bem. Você está sendo moído, não tem coragem nem de pedir oração, porque está tudo bem. Você acha que você está fazendo um grande favor para você mesmo, irmãos. Por isso que nós estamos em família. A Bíblia, o próprio apóstolo Paulo fala para nós repartirmos uns com os outros as nossas dores, as nossas necessidades, os nossos problemas. É claro que você não vai colocar no Facebook, claro que você não vai colocar para a igreja inteira, mas sempre tem um amigo mais chegado que irmão. Deus sempre vai levantar uma pessoa do seu lado para você falar assim: não está dando certo. Está dando tudo errado, eu não sei o que está acontecendo com a minha vida, e alguém vai te abraçar e dizer assim: estamos juntos, irmão, não se desespere, não desista, Deus está no controle. É difícil, mas Deus levanta alguém, Deus levanta um Jonatas para estar com você. Paulo orou 3 vezes. Ficar calado não é ser espiritual. Não, pastor, mas aquela mulher lá não falou nem com o filho, nem com o marido que o filho tinha morrido. Foi ela. Era uma coisa na vida dela, que Deus estava fazendo para ela. Às vezes nós temos que nos dobrar um pouquinho. Não podemos ser assim. Os salmos, se você ler, são mais lamentos do que qualquer outra coisa. Os salmistas, eles diziam assim: meu Deus, está doendo. Até quando meus inimigos vão prosperar? Até quando eu vou passar por essa situação? Deus, tem misericórdia. Por que eu estou passando por isso? Olha os ímpios prosperando e eu aqui. Meu pé está quase se desviando, Jesus. Mas nós queremos ser fortes. Nós queremos estar ali sempre. Fala com Deus. Deus vai colocar um Jonatas na sua vida. Deus também não vai te censurar quando você se dobrar diante dele e falar assim: Senhor, está doendo demais. Eu preciso, meu Deus, de uma saída, e se não tiver saída, eu preciso do seu bálsamo, porque Ele é quem consola, Ele é quem aplaca a sua dor. Diz a palavra que Paulo ora a Deus 3 vezes a respeito disso. Deus não respondeu do jeito que ele queria. Quantas vezes você ora e Deus não responde do jeito que você quer? Quantas vezes eu oro e Deus não responde
do jeito que eu quero. É por isso que talvez Deus não censurou a Jó quando ele perguntou 16 vezes por quê. Por que Deus? Por que isso? Por que aquilo? Assim como Deus não censurou a Paulo. Eu quero dizer para você que talvez você esteja passando por alguma luta, noites sem dormir, corações quebrantados, talvez problemas que estejam te cercando, doença, deixou alguém doente em casa, lidando com problema crônico de saúde na família, seja lá o que for, eu quero te dizer, Deus não te censura por trazer os seus problemas aos pés da cruz. Está doendo, não estou aguentando, meu Deus. Essa situação está me tirando a paz, meu Deus. Eu preciso de força. E o Senhor vai te dar paz. Ele vai te dar força. Deixa eu te dizer, Deus não te censura, Deus te ouve. Ele continua te ouvindo. Vamos lá, quarta lição. O sofrimento pode ser uma dádiva de Deus para nós. É difícil entender isso, irmãos. O sofrimento pode ser uma dádiva de Deus para nós e não contra nós. E esse negócio é difícil escutar, para mim também. Mas ele vai na contramão das pregações de afirmações positivas. Porque os púlpitos estão cheios de pessoas que te fazem declarar que vai dar certo. Não, vai dar certo em nome de Jesus. Não aceita não, pisa na cabeça do diabo. E nós fazemos. Eu também creio que vai dar certo. Eu também creio que Deus está no controle, mas nem sempre o que vai dar certo dá certo do meu jeito. Nem sempre aquilo que vai dar certo da forma como eu previ, porque Ele tem o controle, não eu. Isso vai contra aquela teologia chamada da prosperidade, que eu já falei um pouquinho dela aqui hoje, que diz que se você é crente, tudo vai ficar bem. Você não pode ter lutas, você que é crente não pode passar por dificuldades, você não pode ficar desempregado, você não pode perder a sua empresa, você sempre vai ter tudo dando certo, e não é assim que Deus trabalha na sua vida. Até porque o livro de Eclesiastes diz que o sol nasce para todos, a chuva cai sobre todos, as coisas acontecem com o justo e com o injusto, da mesma forma. Não pense que você é um ser especial que nunca vai passar por problemas aqui. Pelo contrário, você é um ser especial que Deus traçou um caminho especial para você. E nesse caminho existem espinhos. Nesse caminho existem buracos, pedras, rios, animais ferozes, coisas que nós vamos enfrentar, mas que Ele estará conosco em todo o tempo. Preste atenção, atenção. Eu vou te fazer uma pergunta aqui agora e você me responde. O espinho da carne de Paulo procedeu de Deus ou de Satanás? Não ouvi. De Deus? O texto deixa claro que o espinho na carne de Paulo procedeu de Deus. E por que eu sei disso? Porque existe um propósito. O propósito era para que ele não se ensoberbecesse. Deus permitiu, ou Deus colocou o espinho para ele não se ensoberbecer. Agora, se existe alguém que tem um interesse em ver você soberbo, não é Deus. Se existe alguém que tem todo interesse em te fazer orgulhoso, não é Deus. Por quê, irmãos? Porque você é pó. O diabo diz que você é diamante, que você é precioso. Olha, você é o melhor. Você é o cara, você é a mulher, você é isso. Mas você é pó. Você não pode se esquecer disso. Você é fraco, mas ele vai dizer que você pode por si mesmo. Que é isso, rapaz? Não precisa falar com ninguém, não. Você não precisa de oração, não. Você vai conseguir isso aqui. Você resolve isso sozinho. Você não precisa de ajuda, não. Seja orgulhoso. Mas Deus é aquele que tem o interesse que você seja humilde. Deus trabalha com os humildes de coração. Mas como então, se o espinho veio de Deus, Satanás esbofeteava a cara de Paulo? Vamos lá. Esse é o diabo. Esse é o diabo, irmãos. É próprio dele, é o caráter dele.
O caráter dele é esse. Quando Deus permite uma experiência mais difícil na nossa vida, quando Deus permite o sofrimento, a enfermidade, a dor, o desemprego, a crise familiar, e isso se torna uma carranca na sua vida, sabe, carranca, aqueles negócios, né, fechadão, parece que está tudo fechado para você. Quando Deus permite essas coisas, aí o diabo começa a te esbofetear. Foi Deus que fez, foi Deus que permitiu, mas o diabo toma proveito. Está vendo? Está vendo só? Você não é crente, não? Você não é crente? Você não vai naquela igreja lá, que eles prometem tudo para você? Você não é crente, não? O seu Deus não fala, cadê o seu Jesus? O Salmo 42 que fala isso, né? Onde está o teu Deus? Versículo 3 do Salmo 42 diz, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Você não é crente, você não serve a um Deus poderoso, você não diz que Ele é poderoso, porque as pessoas vão e colocam você contra a parede. Porque as pessoas te perguntam se você não é crente. O seu vizinho é ateu e tem saúde, mas você está passando por problemas. O seu vizinho é um incrédulo, um macumbeiro às vezes, e o filho dele entrou no melhor emprego, no melhor concurso, e o seu ainda continua desempregado. Cadê o seu Deus? Onde está o seu Deus? Presta atenção. Quando Deus permite um sofrimento na nossa vida, Deus tem um propósito positivo. Não é contra você que Deus está trabalhando. É por você que Ele trabalha. As lições mais ricas e preciosas da vida de um homem, da vida de uma mulher, na nossa vida espiritual, não acontecem nos dias de folga, não acontecem nos momentos de festa, não acontecem na saúde, na prosperidade, nos dias que nós estamos passando por rosas, pelas pétalas das rosas. Os dias ou as experiências mais profundas da vida de um crente, os testemunhos mais fortes que você tem, foi quando você sofreu alguma coisa. Porque a festa não dá testemunho. Porque os dias na praia não podem te dar testemunho. Mas quando você passou pelo vale, você sentiu a presença de Deus. Pastor, eu passei, nem percebi Ele naquela hora, mas só depois eu fui ver que Ele estava comigo. O problema é que nós não queremos passar pelas dificuldades. E quando você está passando pelo sofrimento, quando você tem um espinho na carne, aí Deus está com você. Já diz o antigo hino que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Quando nós vemos Jacó, lá em Gênesis 43, se você pegar do versículo 6 em diante, você vai ver Jacó falando com os filhos dele e reclamando para Deus. Ele diz assim, tendes-me desfilhado. Ele está falando com os irmãos de José porque eles voltam do Egito. Benjamim tinha que ser levado. E ele começa a dizer, vocês me desfilharam. José não existe. Simeão ficou preso lá enquanto não levar Benjamim. Agora vocês vão levar o Benjamim. E todas essas coisas sobrevieram sobre mim. Ou seja, ele está falando com Deus mais ou menos assim, Senhor, eu perdi José, agora Simeão está preso, não sei se eu vou ver de novo, e aquele sujeito doido ainda quer Benjamim. Olha quanta coisa ruim está acontecendo, Senhor. Porque na cabeça dele José está morto. E agora vão levar Benjamim. Ele está se queixando da experiência que ele está vivendo. Ele está se queixando de Deus e para Deus. Agora, presta atenção, porque, olha só, ele não sabia que todo o sofrimento que ele estava passando, por tanto tempo, irmãos, não foi um dia, não foi 2, uma semana, um mês, 2 meses, um ano. Foram mais de 20 anos.
Segundo os historiadores, foram 22 anos que ele passou por isso, sem José. 22 anos. Todos esses anos sofrendo a perda do filho. Ele não sabia que durante esse tempo Deus estava escrevendo o capítulo mais emocionante da história dele. Deus estava escrevendo o capítulo mais emocionante da história de Israel, de um povo. Deus estava escrevendo a história do povo da redenção, a história da humanidade, a mudança de eras. Deus estava escrevendo lá na vida de Jacó. Você pode não saber o motivo, mas Deus está escrevendo uma história, e essa história será eterna. Deus está escrevendo o capítulo mais importante da nossa história na dor. Paulo vai entender isso aí depois. E ele vê o espinho na carne como uma dádiva. Porque através desse incômodo, Deus protegeu Paulo daquilo que ele mais temia, que era ser desqualificado para o ministério. E aí ele entendeu que se ele fosse soberbo, ele seria desqualificado. Então Deus mantinha ele humilde. É simples assim. Vamos lá, mais um passo. Satanás pode até nos tocar com permissão divina, mas jamais poderá frustrar os propósitos de Deus na nossa vida. Jamais. Tudo que o diabo consegue fazer é te empurrar mais próximo para o propósito de Deus se você ficar na presença de Deus. Eu guardo aqui as devidas proporções das nossas condutas, mas se você se mantiver na presença de Deus, o diabo não te consegue tirar de jeito nenhum da promessa. Ele vai fazer aqui, prende você 20 anos aqui, põe espinho na carne aqui, esbofeteia ali, mas tudo que ele faz é te levar mais perto de Deus. Porque se você se mantiver na presença de Deus, nada pode te tirar da promessa. Nada pode te tirar da promessa. Mais uma lição: Deus nos assiste e nos conforta em nosso sofrimento. Versículo 9: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa resposta, irmãos, é preciosíssima. Nós já decoramos isso, mas nós não gostamos de viver isso, não. Viver a graça de Deus, irmão, na hora que o trem estiver pegando mesmo, eu queria logo que resolvesse o problema. Mas Deus nos dá graça, porque existem graças de Deus, né? Tem a graça salvadora, né? Tem a graça do dia a dia e tem a graça sustentadora, aquela que quando você não aguenta, Deus entra. Essa é a graça de Deus. Ele te salvou pela graça. Ele te mantém pela graça. Mas tem dia que você precisa da graça sustentadora. É quando o bicho está pegando, no bom português, né? É quando o negócio está de cabeça para baixo, aí você clama e a graça de Deus entra. Deus não responde para ele da forma como ele esperava, mas Deus dá o que ele precisava. É assim que Deus faz. Às vezes pedimos a Deus: Senhor, tira o espinho, está doendo. E ele fala assim: eu não vou tirar o espinho não, mas eu vou te dar graça. E ele te dá graça. Eu não vou remover agora, mas eu vou acrescentar algo, eu vou lhe fortalecer, eu vou te capacitar. Sabe por quê? Porque um homem quebrantado, uma mulher quebrantada, são muito mais poderosamente usados nas mãos de Deus do que se você não fosse quebrantado. Sabe, irmãos, se você ler a história, se você ler a Bíblia, se você conhecer um pouco da história da igreja, você vai ver como é sublime. Sempre que Deus usa uma pessoa, geralmente essa pessoa ela não vive numa redoma de vidro, protegida, sem problemas. Deus usa pessoas que passaram pelo estreito, pelo vale da sombra da morte, são as pessoas que Deus usa. Olha para Paulo. Se Deus não remover o sofrimento, Ele capacita você. Ele capacita você. O que cabe a nós é entendermos: agora eu sei que Deus vai cumprir os seus planos em minha vida. E aí Paulo entendeu isso. Ele diz assim: por isso não desfalecemos, como eu já disse aqui, mas ainda que essa carne, essa carcaça aqui sofra, ainda que
quebre, ainda que corte, ainda que apanhe, apedreje, pisoteie, fique presa, o interior vai se renovando de dia em dia. De dia em dia. Né? Ele já dizia, nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência experiência, a experiência esperança. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Agora, mais uma lição. Quando passamos pelo vale do sofrimento, a graça de Deus sempre nos é suficiente. Eu estou na 7ª lição, só tem 50, fica tranquilo. Estou brincando. Já estou terminando. Quando passamos pelo vale do sofrimento, a graça de Deus sempre nos é suficiente. Glória a Deus. Glória a Deus. A minha graça te basta. A graça de Deus é suficiente. Nós não precisamos de mais nada. Sabe por quê? Sabe o que é a graça? Tem um corinho antigo que diz: a tua graça é maior que a vida. A tua graça é melhor que a vida. Meus lábios te louvam e assim bendirei. Em teu nome minhas mãos levantarei. É a graça dele que é melhor que a vida. A graça dele é melhor do que tudo que nós temos. Você pode ter muito dinheiro, mas se não tiver graça, não tem graça. Você pode ter saúde, mas não dá para viver sem a graça. Você já viu pessoas riquíssimas, pessoas saudáveis no corpo, com a mente doente se suicidando. Você já viu pessoas passando pelos maiores tipos de problemas, ainda que tivessem tudo para não estar nesses problemas. Sabe por quê, irmãos? Porque tem gente que pode ter tudo. Tem pessoas com os títulos acadêmicos maiores que talvez você até inveje. Que eu falo, nossa, como eu queria ter aquilo, como eu queria saber dessa forma. E essas pessoas não têm a graça de Deus. Não têm a graça de Deus. Às vezes nós ouvimos notícias que nos deixam aterrorizados. Tem gente por aí que tem tudo que o mundo pode oferecer de prazeres, de delícias, de tudo, mas o vazio existencial é insuportável. Mesmo que os seus olhos estejam molhados pelas lágrimas, mesmo que você esteja sendo surrado pela dor, mesmo que a sua casa esteja enfrentando tempestades, está quase desabando, os ventos batendo nas paredes, como fala lá em Mateus 7, a casa construída sobre a rocha, sobre a areia, mesmo que as enxurradas venham no alicerce da sua casa. Se você tiver a graça, você permanece de pé. Porque você está sobre a rocha e a graça de Deus te basta. A graça de Deus te basta. Mais uma coisa, nem sempre o propósito de Deus é remover o nosso sofrimento. Essa daqui é mais difícil ainda de aceitar. Porque crente não pode ter sofrimento. Algumas vezes eu converso com a minha esposa e ela nem gosta que eu cito aqui algumas coisas, mas eu faço questão porque eu já falei para ela, você tinha que pregar um pouco mais. Nunca pregou, né? Tinha que pregar um pouco mais. Ela fez uma pergunta para mim ontem: onde estão os deficientes nas igrejas? Nós não temos deficientes visuais, auditivos, cadeirantes, sabe por quê? Porque eles são obrigados a ser curados aqui dentro. Nós só esquecemos que Deus também os criou. E se Deus permitiu que aquilo acontecesse, tem um propósito. Mas nós não buscamos eles, porque a igreja discrimina. O que é melhor, uma pessoa andando aqui na terra ou salva eternamente no céu? O que é melhor, alguém enxergando aqui na terra ou salvo eternamente no céu? Por que nós somos assim? Eu tenho fé que Deus cura. Eu tenho fé, irmãos, eu não sou desprovido de fé, graças a Deus. Eu já vi milagres. Mas quando Deus não quiser fazer, a graça dele é suficiente. E às vezes ele não quer fazer. Simples assim. Às vezes ele quer você assim porque o seu testemunho assim.
A sua vida assim é melhor para a obra dele, para o propósito dele. Mas nós não, tem que curar. E aí põe a mão na cabeça e chacoalha e sai em nome de Jesus e não tem o que sair. Mas vai sair. Nem que for os cabelos. E eu sei do que eu estou falando. Eu sei do que eu estou falando. Porque eu já vi. Eu já vi. Mas às vezes Deus quer só te fazer passar por aquele caminho. E não é a mão, e nem os puxão de cabelo, e nem os gritos e os cuspes na sua cara que vão fazer impedir o plano de Deus na sua vida. Quando as coisas estiverem difíceis, a graça de Deus te basta. Se eu estou sofrendo, é o pensamento da igreja. Deus me ama e Ele vai tirar esse sofrimento. Ah, o ceguinho chegou na igreja, vai ver hoje. Se não vê hoje, não teve fé. Que a gente joga a culpa no cara, né? E aí eles vão se afastando. E nós vamos jogando eles no inferno. Porque eles deveriam estar aqui louvando a Deus com olho ou sem olho. Com ouvido ou sem ouvido. Com perna ou sem perna. Mas nós não somos assim. E você fala assim, pastor, você está puxando a sardinha para o seu lado. Não, irmãos, a gente só passa a conhecer um pouquinho da história quando a gente vive. Sabe quando você conhece Deus? Quando você precisa de Deus realmente. Não, pastor, mas todo mundo precisa de Deus. Precisa. Nós temos a graça aqui que nos leva todos os dias. Você está aqui pela misericórdia dele. Eu estou aqui pela misericórdia dele. Agora, só quem já enfrentou o câncer de perto sabe o que é misericórdia de Deus. O que é graça. Só quem já passou pelo fundo do abismo sabe o que é a graça sustentadora de Deus. Só quem já viu a morte de perto. Só quem já teve uma arma na cabeça. Só quem já passou por tantas coisas é quem sabe o que é a mão de Deus. E talvez você nunca passou, mas eu oro que Deus vai te fazer passar. Em nome de Jesus. Para a sua experiência, em nome de Jesus. Aleluia. Você vai ter uma eternidade inteira, irmãos, sem sofrimento. Eu aprendi uma coisa com a minha esposa, e eu vou falar aqui. Ela falou, eu não vou mais na oração por cura. Não ore para... Se tiver alguém que vai orar por cura, nem me chame lá na frente que eu não vou. Tá bom, direito seu, respeito, amém. Apesar de que eu creio em cura, direito é seu. E ela disse assim, no céu não vai ter cego. No céu não vai ter manco, não vai ter aleijado, não vai ter mudo, não vai ter surdo. Todos nós seremos transformados um dia. Todos nós, e olha, deixa eu te dizer, é só mais um poucochinho de tempo. A palavra de Deus diz que é mais um poucochinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Ele virá. E Ele vai nos levar para um lugar eterno sem sofrimento. Um lugar onde não haverá choro, não haverá pranto, não haverá enterro, velório, não haverá dores. Algumas pessoas na história podem nos ensinar. Você já ouviu falar em David Brainerd? David Brainerd, ele foi um dos missionários, se você não ouviu ainda, leia, que mais influenciou a história da igreja na nossa era. Segundo John Wesley, um outro grande influenciador da história, um dos homens mais piedosos que já existiram, John Wesley diz que David Brainerd foi o homem mais piedoso que ele conheceu. O futuro sogro de David Brainerd, porque ele não chegou a ser sogro, não casou, que era Jonathan Edwards, escreveu o diário de Brainerd. Aliás, Brainerd escreveu o diário e Jonathan Edwards publicou o diário, juntou tudo e publicou. Um dia perguntaram a John Wesley, qual é a obra mais importante depois da Bíblia para que alguém conheça Deus? E ele disse assim, leia o diário de David Brainerd. Brainerd morreu aos 29 anos com tuberculose, tossindo sangue, no meio das selvas, evangelizando os índios Delaware, no estado de New Jersey. Morreu servindo a Deus, sofrendo. Mas ele estava servindo, pastor. Por que Deus não curou? Porque ele impactou muito mais a história assim do que sendo curado. Deus sabia disso. John Bunyan, 14 anos atrás das grades do comunismo.
Fanny Crosby, a vida inteira cega, morreu aos 92 anos, escreveu incontáveis hinos que alguns nós cantamos até hoje. Hinos inspirados por Deus. Dietrich Bonhoeffer foi enforcado pelo nazismo alemão em 1945. Um grande servo de Deus, e eu poderia citar centenas de nomes aqui na história. Infelizes, coitados, absolutamente não. Bem-aventurados, bem-aventurados. Ouça uma coisa aqui. A avaliação do céu não é a mesma avaliação da terra. O homem te vê de um jeito, Deus te vê de outro jeito. Continue sendo fiel a Deus, continue louvando a Deus. Essas pessoas são aquelas que sofreram aqui e partiram daqui no sofrimento, mas chegaram lá e ouviram uma palavra assim: vinde, benditos do meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. São essas as pessoas, e isso foi o que eles ouviram. Preste atenção, lá eu disse aqui: não haverá mais dor, mais lágrimas, mais luto, tristeza, choro, doença, nada disso. Lá você vai desfrutar da presença de Deus eternamente, trabalhando para Deus, louvando e adorando o nome daquele que é digno de ser adorado. Nossa vida, ela não constitui apenas no pequeno percurso entre o nosso nascimento e a nossa morte. A nossa vida é eterna e nós vamos estar eternamente diante de Deus. A nossa fidelidade não depende das circunstâncias, depende de Cristo. Nós gostamos de cantar: te louvarei, não importam as circunstâncias. Aí vem a circunstância. Aí você deixa de louvar. Aí você começa a murmurar. Mas a nossa felicidade não depende disso. Paulo fala assim: porque sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias. Incrível, irmão, incrível isso. Qualquer pessoa que lê um texto desse vai dizer assim: esse cara era louco, ou no mínimo masoquista. Gostava de sofrer. Presta atenção, prazer é deleite. Ele não está falando aqui retoricamente, só para fazer bonito. Paulo, ele falava de algo que ele vivia. Segundo Coríntios 11, ele fala assim: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos uma, 195 açoites. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, perigos dos rios, de salteadores, perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, no mar, entre os falsos irmãos, que aqui não tem, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado com as igrejas. Ou seja, eu sofro no corpo, mas eu tenho um zelo pelas coisas de Deus, e isso me oprime. Nós amamos os louros de Paulo, o apóstolo Paulo, mas nós não queremos os sofrimentos e as cicatrizes dele. Paulo não é Paulo sem as cicatrizes, e você não é você sem as suas cicatrizes. Você ainda acha que sofre demais? Deus levou Paulo para o 3º céu. Ele vê coisas que ninguém poderia ouvir. E ainda assim, quando ele volta, Deus fala: agora eu vou colocar um espinho na carne dele, para ele não ficar soberbo. Mas não fica desanimado, não, eu vou te dar a minha graça. E eu tenho certeza que a minha graça te basta. Em outras palavras, Deus estava falando assim para Paulo: olha, Paulo, eu não quero que você fique reclamando, que você fique lamentando, que você dê uma de coitadinho, de vítima. Eu quero que você seja feliz. Eu quero que você transborde de alegria, não importem as circunstâncias, não é? Não importam as circunstâncias, você vai ser feliz. Você vai cantar, vai pregar, vai orar, vai evangelizar, fazer missões. O que te mandar fazer? Aguenta firme aí. E para eu encerrar agora, quando chegamos ao fim das nossas forças, ainda assim o poder de Deus nos capacita a viver vitoriosamente.
Lá no finalzinho do verso 10 ele diz, porque quando estou fraco, então sou forte. Quando nós nos sentimos enfraquecidos, nós vamos à presença de Deus e nós estamos fortes. Cheguei no fim das minhas forças, tanque vazio, acabou, falido, esgotado, quebrado. Aí Deus entra e diz, agora vem comigo, que agora é comigo o negócio aqui. Quando você tem reserva, quando você confia em você mesmo, na sua carne, não vai funcionar. Só vai funcionar quando você entregar nas mãos de Deus. O braço humano é muito fraco, irmãos. Paulo orou e disse, Senhor, remove o espinho. Ele diz, não vou remover, eu vou transformar. Eu vou aperfeiçoar. Porque o meu poder se aperfeiçoa aí no seu espinho, na sua fraqueza. Então, tome a sua fraqueza, pegue a sua fraqueza e transforme em força. A gente não sabe exatamente qual era o espinho. Não importa qual seja o seu espinho, transforme isso em força. A Bíblia diz em Hebreus que aqueles homens da fraqueza tiraram forças. E é isso que o Senhor quer que você faça. Porque quando estamos fracos, somos fortes. Vivemos não daquilo que vemos, mas vivemos das promessas de Deus. E a promessa de Deus é fiel. A minha graça te basta. Que o Senhor te abençoe. Que nada do que você está passando venha tirar a sua alegria. Venha tirar o seu gozo de servir a Deus. Que nada do que você enfrente venha te colocar no chão para te destruir, mas que venha te colocar no chão prostrado aos pés do Senhor, para te levantar, porque é isso que o Senhor quer. E continue fazendo a obra de Deus. Não deixe que as suas deficiências, que aquilo que você não consegue fazer por si mesmo, pare você. Faça aquilo que você não consegue com Deus e Ele vai te abençoar. Amém? Que Deus te abençoe. No nome de Jesus. Fique de pé, por favor. Glória a Deus. Eu gostaria de terminar esse culto adorando a Deus. Não importa. Te louvarei. Te louvarei. Senhor, eu te louvo e eu te agradeço uma vez mais. Leva-nos em paz. Guarda-nos debaixo das tuas mãos. Nos dê uma semana abençoada no nome de Jesus. Que o teu nome seja bendito e glorificado. E que em nada, Senhor, em nada venhamos reclamar, murmurar ou maldizer, mas em tudo possamos te agradecer. No nome de Jesus é que eu oro e agradeço.